Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando ID único, ID autoincrementável e banco de dados. Como salvar? Aula 18. Então, na aula passada, a gente aprendeu toda a estrutura do ID autoincrementável. Porém, utilizamos esse ID autoincrementável apenas na nossa planilha do nosso formulário. Nesse vídeo aula, a gente vai estar manipulando essa estrutura e acrescentando a ela o comando que vai permitir que eu abra o meu arquivo e salve esse meu ID autoincrementável em um outro arquivo separadamente do nosso formulário. Então vamos lá. Então, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Vamos clicar em exibir, Project Explorer, duplo clique no nosso FRM principal e o arquivo que eu vou estar, obviamente, o botão que eu estou trabalhando nesse momento é o confirmar. Lembrando que os nossos arquivos estão separados. Observe, eu tenho o meu banco de dados separado do nosso arquivo formulário. Isso é o que vai permitir eu trabalhar de forma multiusuária. O banco de dados separado do nosso arquivo do formulário. Então vamos lá, duplo clique no meu confirmar. Então no princípio desse curso a gente aprendeu a criar uma macro para abrir o nosso arquivo de forma como leitura ou de forma como administrador. Executar alguma ação para salvar essa alteração. Então, se a gente vir aqui na guia módulos, aqui na opção módulos, observe, ó, eu tenho o meu módulo acesso e o meu verifica BD. Vou clicar em verifica BD, que não é a opção que eu quero, módulo acesso. Então tá aqui, ó. Observe que eu tenho uma estrutura aqui para verificar como administrador, reparem. Observe como é que funciona essa estrutura. Ó. Eu tenho o meu workbooks.open. Lembrando que esse vídeo eu dei super detalhes na minha aula de número 2. Então observe, ó, eu tenho o meu workbooks, que quer dizer meu livro, ou livros no plural, no caso, .open, ou seja, eu vou estar abrindo os livros. Meu this-workbook, ou seja, este livro, .pet. O pet captura o caminho do arquivo, ou seja, eu vou capturar o caminho que está salvo este arquivo, concatenado com a minha barra. Isso permite que eu capture onde está salvo o arquivo e eu posso entrar dentro da pasta que está salvo o arquivo com essa barra que eu informo aqui entre aspas duplas. E para eu acessar o arquivo que está salvo dentro da mesma pasta, eu informo o nome do arquivo que eu vou estar querendo acessar, ó, que é o meu banco dados. Que se você observar aqui acima, ó, é o meu bd excel.xlsx. Em outras palavras, deixa eu colocar aqui as janelas do lado. Então, em outras palavras, o que é que vai estar acontecendo? Ó? Então, deixa eu tentar aqui dar um zoom. Então, o que é que vai estar acontecendo? Ó? Esse BD Excel aqui, observe que ele está salvo dentro do mesmo banco de dados, dentro da mesma pasta que está salvo o meu formulário. Então, com esse comando workbooks.open, this-workbook.pet, concatenado com a minha barra, concatenado com o banco de dados, eu estou acessando o mesmo. Como eu não vou querer atualizar nenhum link quando eu abrir o mesmo, eu coloco esse argumento false. Como eu vou querer abrir esse arquivo como administrador, ou seja, no modo escrita, o meu read only, ou seja, somente leitura, eu coloco igual a false. Ou seja, eu não quero o arquivo somente como leitura, pois eu vou querer abrir para fazer alguma alteração. Então, essa é a estrutura que eu utilizo para abrir um arquivo no formato modo escrita. Obviamente, a gente ainda vai trabalhar com o evento anterior para verificar se o arquivo existe, verificar se ele já está aberto, mas a priori a gente vai primeiramente trabalhar com já abrindo o arquivo sem verificar antes se ele já está aberto ou verificando se ele já existe. Então, ao fazer isso, o que é que ele faz? Eu verifico, eu utilizo o meu Windows, que quer dizer janela, banco dados, quem é o banco de dados? O meu BD Excel.xlsx. Ponto activate, ou seja, eu estou ativando o meu BD Excel.xlsx, que nada mais é do que o meu banco dados, que é a nossa variável. Então, abri o arquivo, já ativo o mesmo. Para quê? Para que eu venha fazer uma ação dentro desse arquivo que está ativo. Após fazer essa ação, que é isso daqui que eu estou utilizando nesse momento, foi só um exemplo. O que eu vou estar fazendo? Ó, o meu workbooks, ou seja, os meus livros, banco dados, que é o banco de dados, bd excel.xlsx. Ponto close, ou seja, eu vou estar fechando, true, vou estar dizendo para o Excel que ele está sendo salvo, ou foi salvo. Ou seja, abri como administrador, fiz alguma alteração, já salvei e, obviamente, já está feito a nossa alteração. Então, em outras palavras, ó, eu posso copiar toda essa estrutura aqui,
eu não vou chamar essa public sub, porque obviamente eu tenho outras coisas para fazer aqui dentro da mesma. Então, vou copiar essa estrutura, vou dar o Ctrl C na mesma, vou vir em exibir, Project Explorer. Então, duplo clique aqui no meu FM principal, duplo clique aqui no nosso botão confirmar. Eu posso colar aqui diretamente, posso colar diretamente aqui dentro dessa estrutura, ó. Aqui abaixo do meu private, eu posso estar fazendo essa colagem do que eu acabei de copiar de lá. Posso apagar, obviamente, isso daqui, ó. Pois essa estrutura aqui, que foi um exemplo, ela está fazendo exatamente isso daqui, ó. Porém, isso daqui tudo está fazendo de forma dinâmica. Já isso daqui foi feito de forma estática. Então eu fiz manualmente. Então deixa eu apagar isso daqui. Então eu posso recortar toda essa estrutura. Observe que fizemos no vídeo passado. Deu Ctrl X. E posso estar colando aqui dentro, ó. Porém, para ficar uma coisa mais organizada, deixa eu desfazer. E vamos criar uma sub aqui, ó. Sub. Criar. Underline id. E vou dar um Enter. Vou colar aquela estrutura. Então aquela estrutura está aqui dentro. Então o que eu vou estar fazendo, ó. Vou chamar quem? Ctrl C. Vou chamar a minha call com a nossa chamada. Criar id. Então, algo que a gente deve saber é o seguinte, ó. Então lembre-se que no vídeo passado eu ensinei que eu vou estar utilizando o meu codename para estar ativando o arquivo e não ter dores de cabeça com o meu usuário mudando o seu index, ou seja, a sua posição, como também não colocando o seu captcha, ou seja, aquele namezinho, aquele segundo name. Ou seja, se meu usuário mudar o nome, também a gente vai ter dor de cabeça com o código. Porém, para trabalhar com arquivos separados, nesse momento eu vou estar utilizando o index, até a gente ter uma outra solução mais viável. Então vamos lá, ó. Então, ao invés de eu informar aqui planilha 1, eu vou informar o meu sheets, entre parênteses, o meu 1, para informar o meu index. Ou seja, eu vou estar ativando quem? A minha planilha de número 1, que nada mais é do que, se eu vir aqui no meu arquivo, BD Excel, vou abrir o mesmo. Então, quem é esse sheets 1? Nada mais do que essa planilha aqui, ó. Beleza? Então, vou fechar aqui o mesmo. Foi para ilustrar quem era o nosso sheets 1. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela mesma ação da macro, ó. Repare, vai fazer tudo isso aqui para mim. E como é que ele vai fazer tudo isso de forma dinâmica naquela própria planilha? Porque, obviamente, tudo isso aqui está dentro de onde, ó? Dentro dessa rotina aqui, ó. Onde eu vou estar abrindo o arquivo, que eu vou estar dizendo qual é o arquivo que vai estar sendo aberto, qual é o arquivo que eu vou estar ativando. Então, vamos colocar um ponto de interrupção para ficar mais claro. Eu vou colocar um ponto de interrupção nesse momento aqui. Vou clicar no meu formulário. Repare. E vamos clicar aqui no nosso botão da nossa aba fornecedores e vamos clicar no confirmar. Cliquei no confirmar. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos acompanhar agora pressionando a tecla F8, ó. Pressionei o F8, ele abriu o meu arquivo. Observe aqui que foi aberto o meu BD Excel. Repare aqui na minha barra superior. O meu BD Excel foi aberto no modo escrito, ou seja, ó, não abriu como leitura. Repare. Nesse momento, a minha célula, observe aqui, a minha célula, a parte da minha célula 3 começa os meus registros, está vazia, ó. Ou seja, a minha célula A3 está vazia. Então, quando ela está vazia, o meu código vai verificar quem? O meu ID. Se ele é igual ao ID, a minha única célula preenchida, se é igual ao ID. Se for, obviamente, a minha primeira célula vazia aqui vai assumir o valor de 1. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer, ó. Vou pressionar o F8, ele vai estar ativando quem? Ó, o meu banco dados.bd Excel. Ou seja, ó, suponhamos que eu estivesse com esse arquivo aqui aberto, ó, por trás dele. Vamos aqui chamar a nossa execução. Vou pressionar o F8, ó. Pressionei o F8. Vou chamar minha criar ID. Quando eu pressionei o F8 aqui, ó, observe que o meu banco de dados Excel.xlsb é o arquivo que foi ativado. Embora não mudou aqui de página, mas vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, ó. Vou chamar meu call criar ID. Vou pressionar o F8. E está aqui o meu criar ID, ó. Vem para cá. Observe que ele vai estar ativando a minha sheets 1. Vai colocar o meu cursor na minha última célula preenchida. Observe só o seguinte, ó. Acabou não colocando, não selecionando quem? O meu banco de dados de forma correta, ó. Porque o correto era ele ter ativado quem? Esse arquivo aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui manualmente. Correto era ter ativado este arquivo para que ele colocasse o cursor na última célula preenchida, perdão, na última célula desse arquivo aqui, ó. Porém, ele acabou, por algum motivo, colocando nesse arquivo aqui, o nosso comando activate não funcionou. Mais para frente a gente faz um ajuste. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu só parar o código nesse momento.
pois eu já sei que dessa forma aqui já vai ocorrer um erro, pois não ativou o arquivo correto. Então deixa eu só verificar aqui, banco dados, deixa eu clicar em definição, me mostrou quem é o banco dados, beleza, última posição. E vamos novamente executar, ó. Vou chamar novamente o meu formulário, deixa eu só verificar se o nosso banco de dados está fechado, na realidade não está fechado. Lembre que a gente vai criar ainda a programação para verificar se ele está fechado ou não, pois se ele não estiver fechado, da forma que a gente está fazendo aqui, vai ocorrer um erro, beleza? Mas não se preocupe, mais para frente a gente vai fazer a estrutura para verificar se o banco de dados está aberto ou fechado. Vou clicar no confirmar novamente, vou colocar aqui a janela do VBE do lado, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou pressionar a tecla F8 para debugarmos, vou pressionar o F8 novamente, pressionei o F8, agora sim, ele está na minha aba correta. Qualquer coisa a gente vai pegar este comando aqui e vamos colocar aqui dentro do meu criar ID. Então deixa eu verificar se ele vai colocar o cursor na minha última célula preenchida da minha banco de dados Excel, meu BD Excel no caso. Vou pressionar o F8, Sheets 1, que no caso é essa primeira sheet, colocou o cursor na minha última célula preenchida de quem? Ó, da minha planilha 1. Até aqui tá ok. Vai colocar o cursor, vai verificar se a minha célula ativa é igual a ID, é igual a ID. Então vai fazer o que? O meu conte vai assumir o valor de 0. Vou pressionar o F8. Pulou essa linha de comando, porque o meu conte, meu Active Cell é igual a ID, então meu conte assumiu o valor de 0 e ele ignorou essa estrutura aqui, ó. Ou seja, isso aqui foi ignorado porque essa primeira condição é verdadeira. Pressionei o F8, o meu conte é 0. 0 mais 1 é 1, ou seja, o meu conte agora vai valer 1, observe. O meu TXT-ID vai assumir o valor de quê? Do meu conte. O meu conte, como é 1, vai repassar esse valor para o meu TXT-ID, ó. Passou. O meu TXT-ID nesse momento tem o valor de 1. Ele vai fazer o quê? Na minha linha, que nesse momento a linha tem o valor de 0. Então, deixa eu tirar esse comando aqui, até porque vai dar um erro se eu deixar dessa forma aqui. Deixa eu copiar isso daqui. E deixa eu alterar aqui para Sheets 1 e aqui também para Sheets 1. Ó. Como já estava processado, creio eu que ainda não ocorreu o erro, porque ainda estava em amarelo. Vamos testar. Ó. Vou pressionar o F8. A minha linha assumiu o valor de 3. Então, a minha linha é a terceira linha. Então, deixa eu verificar aqui. Vai lançar o valor de 1, ó, da forma correta. Ou seja, lançou o número 1 de forma correta. Ou seja, verificou qual é a linha, que era na linha 3, que ele deveria lançar o valor, e lançou o ID de número 1. Ó. E lembre-se que ele lançou em outro arquivo separado, ó, no meu BD Excel. Porém, para fazer isso, lembre-se que eu mudei lá de planilha 1 para Sheets 1, ó, pois o meu codename não está funcionando em arquivos separados. Então, vou pressionar o F8. F8, parou a execução. Será que ele salvou aquela informação para a gente? Vamos executar novamente, pressionando aqui o F8. Vou clicar no confirmar, vamos ver se realmente ele salvou ou não. Quando abrir o arquivo aqui, a gente vai saber se foi salvo ou não aquele número 1. Se foi, obviamente agora vai ser o ID de número 2. Ó. Vou pressionar o F8. Observe que o número 1 está salvo realmente lá. Ó. Observe aí, o número 1 está realmente salvo aqui. Ou seja, vou pressionar o F8, e ele vai ter que aparecer o quê? O número 2 lá. Ó. Reparem, lançou o número 2. Então, se eu tirar esse ponto de interrupção e executar nossa macro, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Cliquei no confirmar. Lançou lá, provavelmente. Como eu não coloquei um MCG Box para informar que já terminou o processo, vamos aqui lançar e já a gente reabre o arquivo para verificar se realmente está lançando e auto-incrementando. Mas, se perceberem, aqui no meu formulário, ó, como eu tenho o meu TXT-ID aqui, que ainda está diferente da cor da fonte, observe que toda vez que eu clico no confirmar, ele está mudando o seu valor. Ó. Repare, ó, eu estou com o número 7 nesse momento. Cliquei no confirmar, gerou o número 8, ou seja, dá a entender que realmente ele está auto-incrementando lá. Ó. Então vamos fechar esse formulário, vou abrir o meu banco de dados para ver se realmente ele salvou lá no meu BD Excel de 1 a 8. Ó. Então tá lá, ó, de 1 a 8. Ó. E aí o que a gente vai estar fazendo? Ó? Aqui a gente já aprendeu a criar aquela macro auto-incrementável e já aprendemos a manipular ela abrindo um arquivo externo, ou seja, o nosso banco de dados, e disparando essa macro auto-incrementável. Então o que aqui eu vou precisar para essa macro? A gente, obviamente, deixa eu mostrar aqui o nosso formulário, Project Explorer. Eu vou fazer o que? Com essa macro agora criada, para o próximo vídeo, possivelmente, a gente vai pegar os valores que estiver dentro desse list box e quando clicar nesse confirmar, ao invés de apenas salvar o meu ID, como está salvando a minha primeira coluna, nas demais colunas, obviamente, vai estar salvando as informações das colunas do list box. Ou seja, vai salvar inúmeros registros de uma só vez,
abrindo o banco de dados apenas uma vez e salvando tudo de uma só vez, para que quanto menos vezes eu abrir o banco de dados, mais rápido vai processar o nosso arquivo, mais vezes vai permitir que o nosso arquivo trabalhe realmente de forma multiusuária, pois menos acesso como leitura, menos acesso como administrador, menos possibilidade de ocorrer que as mesmas pessoas abram no mesmo exato momento. Se não acontecer essa situação de várias pessoas, ou sequer uma pessoa diferente de você abrir o mesmo arquivo no exato momento, no mesmo minuto, no mesmo segundo, não vai gerar erro algum. Se acontecer, obviamente vai dar um conflitozinho. A gente criou a macro para verificar se realmente a gente consegue driblar isso. Mas isso é assunto para os próximos vídeos, beleza? Aguardo você até o nosso próximo vídeo. Valeu!